Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós já estamos chegando no término desse livro, né? São 22 capítulos. E se Deus assim permitir, iremos encerrar esse livro. Nós estamos lendo paralelamente com 2 Crônicas, né? E agora a gente vai voltar depois, que assim que encerrar esse livro, a gente vai voltar um pouco para Crônicas, Atos, e assim a gente vai criando essa sinergia, né? Essa junção das histórias, porque nós estamos lendo esse livro não numa sequência como está escrita, né? A Bíblia protestante, ou a Bíblia evangélica, como as pessoas chamam, enfim. Então, hoje é o dia 219 da nossa leitura. Nós estamos aí lendo, já passamos mais da metade, né, do livro. E se você perdeu algum dia de leitura, eu convido você a ficar comigo aqui até o final. E você terá acesso a todos esses 219 dias de leitura. Capítulo 19, versículo 1, vai falar sobre o Elias vai fugir para o Monte Sinai. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: Levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: Levanta-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento deu-lhes forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com capa e saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: O que você faz aqui, Elias?
Ele respondeu outra vez: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos, contudo os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nissi, para ser o rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeel. Quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safete, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre o ombro dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: Primeiro deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Então o seguirei. Elias respondeu: Pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Capítulo 20. Ben-Hadad ataca Samaria. Por esse tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou seu exército com o apoio de 32 reis aliados e seus carros de guerra e cavalos. Eles cercaram Samaria e atacaram. Ben-Hadad enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: Assim diz Ben-Hadad: Sua prata e seu ouro são meus, bem como as suas esposas e os melhores de seus filhos. Está bem, ó meu senhor, ó rei, respondeu o rei de Israel. Tudo que eu tenho é seu. Pouco depois os mensageiros voltaram e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Já exigi que entregasse sua prata, seu ouro, suas esposas e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem seu palácio e as casas de seus oficiais, e tomarem tudo o que considerem de valor. Então Acabe convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Vejam como esse homem quer nossa desgraça. Já concordei lhe entregar minhas esposas, meus filhos, minha prata e meu ouro. Não ceda a nenhuma outra exigência, aconselharam as autoridades e o povo. Portanto, Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Diga ao meu senhor, o rei, eu lhe darei tudo o que pediu da primeira vez, mas não posso aceitar a sua última exigência. Os mensageiros voltaram a Ben-Hadad com essa resposta. Então Ben-Hadad enviou a seguinte mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem severamente, se restar pó suficiente de Samaria, para dar um punhado a cada um dos meus soldados. O rei de Israel respondeu: O guerreiro que se armar com a sua espada para lutar, não deve se vangloriar como o guerreiro já venceu. A resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad e aos outros reis quando bebiam em suas tendas. Preparem-se para atacar, ordenou Ben-Hadad aos seus oficiais, e eles se prepararam para atacar a cidade. Enquanto isso, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor, está vendo esse enorme exército inimigo? Hoje eu entregarei em suas mãos. Com isso você saberá que eu sou o Senhor. Acabe, por meio de quem ele fará isso acontecer? Acabe perguntou: Por meio de quem ele fará isso acontecer? O profeta respondeu: Assim diz o Senhor, os soldados dos comandantes das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então Acabe convocou
232 soldados dos comandantes das províncias. Em seguida, reuniu o restante do exército de Israel, cerca de 7.000 homens, por volta do meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados ainda estavam em suas tendas, bebendo até ficarem bêbados. O primeiro contingente, formado pelos soldados dos comandantes das províncias, saiu da cidade. Quando eles se aproximavam, os espiões de Ben-Hadad o avisaram: há alguns soldados vindo de Samaria. Ele ordenou: quer tenha vindo em paz, quer para guerrear, traga esses soldados com vida. Os soldados dos comandantes das províncias de Acabe e todo o exército havia saído para lutar. Cada soldado israelita matou seu adversário sírio, e de repente todo o exército sírio fugiu. Os israelitas os perseguiram, mas o rei Ben-Hadad e alguns dos cavaleiros fugiram de cavalo. O rei de Israel destruiu os outros cavalos e carros de guerra e massacrou os sírios. Depois disso, o profeta disse ao rei Acabe: prepare-se para outro ataque. Comece a planejar desde já, pois os reis da Síria voltarão na virada do ano. 23. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram. Mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies. Desta vez, porém, substitua os reis por outros comandantes. Reúna outro exército como o que o Senhor perdeu. Dei-nos o mesmo número de cavalos e carros de guerra, e lutaremos contra os israelitas nas planícies. Certamente os derrotaremos. O rei Ben-Hadad fez conforme aconselharam. Na virada do ano, convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel. Desta vez em Afaque. Israel se reuniu seu exército e organizou linhas de abastecimento, e saiu para lutar. Mas, em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo, os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabra. O homem de Deus foi o rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um dos deuses dos montes e não das planícies. Por isso entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Os 2 exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias e o 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos assírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afaque. Mas um muro caiu sobre eles e matou mais 27.000. Ben-Hadad fugiu para a cidade e se escondeu num quarto secreto. Os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Senhor, ouvimos que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos nos emulhar, usar panos de saco na cintura e cordas na cabeça e nos render ao rei de Israel. Talvez ele deixe o Senhor viver. Então vestiram panos de saco e cordas, foram ao rei de Israel e suplicaram. Seu servo Ben-Hadad diz: peço que me deixe viver. O rei de Israel respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão? Os homens interpretaram isso como um bom sinal, e aproveitando essas palavras responderam: sim, seu irmão Ben-Hadad. Vão buscá-lo, disse o rei de Israel. E quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir em sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: devolverei as cidades que meu pai tomou de seu pai, e você poderá estabelecer centros de comércios em Damasco, como o meu pai fez em Samaria. Acabe disse: sob essas condições eu libertarei. Então os 2 fizeram um acordo, Ben-Hadad foi liberto. Versículo 35. Enquanto isso, o Senhor instruiu um dos membros de um grupo de profetas a dizer outro: dê um soco em mim. Mas o Senhor se recusou a fazê-lo. Então o profeta lhe disse: como você não obedeceu à voz do Senhor, um leão o matará, assim que você sair daqui. E quando ele partiu, um leão atacou e o matou. Em seguida, o profeta se dirigiu a outro homem e disse: dê um soco em mim. O homem deu um soco no profeta e o feriu.
O profeta colocou uma faixa de pano sobre os olhos para se disfarçar e o esperou pelo rei junto à estrada. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: Eu sou o servo, estava no meio da batalha acirrada, quando de repente alguém me trouxe um prisioneiro e disse: Vigie este homem. Se ele escapar, você morrerá ou pagará uma multa de 35 quilos de prata. Contudo, enquanto eu estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. A culpa é sua, respondeu o rei. Você mesmo pronunciou a sua condenação. Então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. O profeta lhe disse: Assim diz o Senhor, uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que fosse destruído, você deve morrer em lugar dele, e o seu povo em lugar do povo dele. E o rei de Israel foi para casa em Samaria, indignado e aborrecido. E assim acaba a leitura, né, do número 219. Quero convidar então a você a fazer uma breve oração comigo. Se assim Deus permitir, encerraremos no próxima leitura, né, o livro de 1 Reis. Vamos orar então. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos e queremos mais uma vez poder confiar a nossa vida no Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Obrigado porque as suas sagradas escrituras nos ensina a cada dia. Ajude a ininterruptamente estar lendo, Pai, diariamente a tua palavra, nos enchendo do teu espírito, ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer, com grandes exemplos, Pai, de histórias que o Senhor deixou guardada ao longo desses milhares de anos. Pai, que o Senhor cuide de seus filhos, abençoe todas as pessoas que aqui passam para acompanhar essa leitura, que elas possam se edificar, Pai, e poder entender que o Senhor é um Deus e um Pai bom. Obrigado porque o Senhor se revelou em Jesus Cristo e é em nome dele que nós oramos. Amém. Bom, você que está aqui nos acompanhando, no final desse vídeo, bem no finalzinho, você vai ter acesso, então, à playlist em 2 cards que vai aparecer. A playlist toda, dos 219 dias, e o outro card você acessa a leitura do dia anterior. Se você ainda não é inscrito no canal, clica na minha imagem no final. Se inscreva, ative o sininho, deixe seus comentários, compartilhe e chame mais pessoas para também serem abençoadas com essa leitura. Se Deus se permitir, nos encontraremos na leitura do dia 220. Que Deus te abençoe.